Olá, caríssimos alunos! Sejam bem-vindos ao quinto e último episódio, As Propagandas e Suas Possibilidades, da primeira temporada da série Português da Manhã, no canal Letras em Rede da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Sou a professora Bianca Lunieri e irei guiá-los nessa temporada rumo ao aprendizado do gênero multimodal Propaganda Social. Então, caríssimos, já tivemos 4 episódios sobre o gênero propaganda. No primeiro episódio, uma introdução às propagandas, vimos principalmente o percurso histórico da propaganda e sua condição de produção. Já o segundo episódio, o gênero propaganda e suas características, exploramos de forma acentuada as marcas linguísticas das propagandas e iniciamos a prática de análise das linguagens mistas nas propagandas. Já no terceiro episódio, as multissemioses nas propagandas, exploramos os conceitos da semiótica e realizamos análises de várias propagandas sociais seguindo essa abordagem. E no quarto episódio, efeitos de sentido nas propagandas, vimos aspectos relacionados às diferenças das propagandas, o dialogismo presente nelas, a relação entre inferência e dialogismo e realizamos algumas análises juntos. Se não assistiu às aulas passadas, não se preocupe, você irá encontrar no canal Letras em Rede. Bom, seguindo para o conteúdo do episódio de hoje, abordaremos os tópicos propagandas, possibilidades e formações de sentido e relato de experiência de uma oficina de produção textual, propaganda social. Bom, nesse momento é necessário nós relembrarmos o que já vínhamos frisando ao longo dos episódios anteriores. O fato de que as propagandas se adequam ao contexto não só do público-alvo, mas também do contexto histórico, social e político que estão inseridas. Mas você pode estar se perguntando o porquê de compreender essa ideia. Vamos entender melhor a partir de análises comparativas de propagandas de mesma temática, mas que foram divulgadas em anos diferentes. Abaixo nós temos duas propagandas, uma de 2015 e outra de 2020. Observe-as. Ambas tratam da doação de sangue, mas percebemos algumas diferenças. Para apontarmos essas diferenças, realizaremos a análise em etapas, como já fizemos nos episódios passados. Começaremos então pela imagem 1, de 2015. Temos então na percepção primária que podemos identificar a cor vermelha de fundo, algumas mensagens linguísticas que tratam do tema da propaganda e várias pessoas dando as mãos umas para as outras, não é? Já no insight representacional, temos que a propaganda objetiva incentivar a doação de sangue e transmitir a mensagem de que todas as pessoas podem estar juntas para a doação de sangue. E além de a corrente ser extensa, é necessário que mais pessoas entrem para a corrente de doação de sangue. Por isso, compreendemos, quando chegamos no output comunicacional, que a mulher estendendo a mão significa o ato de oferecer ou de convidar o leitor a entrar para a corrente de doação de sangue. Lembrando que essa é uma propaganda do ano de 2015. Já nessa propaganda do ano de 2020, temos, na percepção primária, a cor vermelha, também de fundo, algumas letras na faixa superior e inferior da imagem, uma mulher ocupando a maior parte da propaganda e alguns trechos que tratam do tema da propaganda. Então, no insight representacional, temos que a propaganda também é objetiva, incentivar a doação de sangue, e que as letras na parte superior e inferior representam os tipos sanguíneos. Então, no output comunicacional, temos que a mulher com duas mãos no peito pode significar que ela está agradecendo pelas doações que já foram feitas durante a pandemia, mas que ainda precisa de doações, como também é sugerido pelo trecho, mas a doação de sangue continua sendo muito importante. Detalhe, o ano de divulgação dessa propaganda foi o ano de 2020. Então, colocando novamente as duas lado a lado, podemos fazer a seguinte reflexão. A propaganda, referente à imagem 1, de 2015, poderia continuar ou faria sentido ela ainda ser divulgada no ano de 2020? Bom, acreditamos que não é verdade?
pois nela há várias pessoas juntas, de mãos dadas, sem máscara, o que não se adequaria ao contexto do ano de 2020. Ou seja, essa propaganda pode adequar-se perfeitamente ao ano que foi divulgado, 2015, mas se considerarmos ela no ano de 2020, essa representação talvez causasse confusão entre as pessoas, pois iria contra o que o próprio Ministério da Saúde recomendou fortemente no ano de 2020. Assim, como a propaganda referente à imagem 2, a forma como ela foi representada, principalmente pelo uso da máscara, não corresponderia ao ano de 2015, pois o contexto era outro e não existia necessidade de utilizar máscara. Assim, caríssimos, deixemos mais evidente que as propagandas, todos os elementos envolvidos, suas linguagens, seus elementos não verbais, são adequados ao contexto que estão inseridos. Então, dificilmente poderíamos divulgar uma propaganda fora do ano em que ela foi pensada, pois vimos que ela dialoga com um contexto específico. Então, inseri-la em épocas fora do seu contexto pode prejudicar a mensagem e o entendimento sobre ela. Assim, podemos seguir para mais uma análise comparativa. Então, temos novamente duas propagandas, uma referente ao ano de 2021 e outra referente ao ano de 2011. Observe-as, e agora nós vamos refletir um pouco sobre cada uma delas, seguindo essa análise que nós já vínhamos fazendo no decorrer dos episódios. Vamos lá! Na percepção primária, nessa propaganda, temos a cor verde de fundo, vários trechos linguísticos que representam o tema da propaganda, além de imagens de pessoas organizadas em espaços separados. Já no insight representacional, temos que a propaganda trata do incentivo e divulgação da vacinação da gripe, e que as imagens dispostas das pessoas representam aqueles que estão aptos a receber a vacina. Então, quando chegamos no output comunicacional, temos uma visão interpretativa mais ampla. Então, percebemos, por exemplo, que a utilização da hashtag representa uma conexão com as linguagens que surgiram com as redes digitais de comunicação, que a expressão "eu vou", que se encontra na cor amarela na lateral esquerda e direita, parece simbolizar que ela está sendo dita por várias vozes diferentes que buscam reforçar a ideia da ida oposta à vacinação, ao incentivo à vacina. Além disso, o modo que as pessoas estão dispostas dentro de boxes parecem simbolizar que as pessoas estão separadas umas das outras e seguem um padrão de uma foto de perfil, exceto pela imagem que representa as gestantes, pois foi, de certa forma, convencionalizado que é necessário estar bem expresso pelo tamanho da barriga para poder confirmar que uma mulher está grávida. Por isso, talvez a necessidade de representar todo o seu corpo. Então, ainda vale destacar que essa é uma propaganda do ano de 2021. Partindo então para a análise da próxima propaganda, temos, na percepção primária, uma cor neutra de fundo, trechos linguísticos que expressam o tema da propaganda e algumas pessoas estão posicionadas na parte central. Já no insight representacional, temos que se trata de uma propaganda que visa incentivar e divulgar a vacinação contra a gripe. E as pessoas que aparecem são aquelas aptas a receber a vacina. Então, quando chegamos ao output comunicacional, a linguagem corporal, podemos perceber que elas contribuem para a imagem positiva, para a aceitação da vacinação como algo bom. Pois, por exemplo, se lembrarmos que as crianças costumam chorar muito porque não gostam de receber vacina através de injeção, nós percebemos na propaganda que a criança está sorrindo, mas com um detalhe: ela é a única que não está olhando para frente, o que sugere que alguém de fora da propaganda provocou seu riso para capturar a imagem. Por fim, vale destacar que a propaganda foi divulgada no ano de 2011. Então, caríssimos, colocando as imagens juntas novamente,
podemos fazer a seguinte reflexão. A propaganda referente à imagem 4 do ano de 2011 poderia continuar ou faria sentido ela ainda ser divulgada no ano de 2021? Bom, acreditamos que não é verdade? Acredito que agora, caríssimos, vocês já estão aptos a justificar essa resposta. Mas vamos lá, só para reforçar. A propaganda referente à imagem 4 do ano de 2011 não poderia ser utilizada em 2021, pois não estará adequada ao contexto do ano de 2021. As pessoas não estão usando máscara e nem há representação do distanciamento social. Assim, como as representações, elementos e linguagens da propaganda de 2021 não poderia ser divulgada no ano de 2011, pois não era exigido o uso de máscaras e muito provavelmente a linguagem com a utilização de hashtag ainda não tinha sido popularizada. Assim, caríssimos, deixamos evidente, mais uma vez, que as propagandas, todos os seus elementos envolvidos, suas linguagens, são adequadas ao contexto em que estão inseridos. Então, dificilmente poderíamos divulgar uma propaganda fora do ano em que ela foi pensada, pois vimos que ela dialoga com o seu contexto específico. Então, inseri-la em épocas fora do seu contexto pode prejudicar a mensagem e o seu entendimento. Assim, nós podemos seguir para mais uma análise comparativa. Bom, caríssimos, fechamos essa parte da análise comparativa entre propagandas que foram divulgadas em anos diferentes, para agora seguirmos para uma análise em uma perspectiva um pouco diferente, pois agora iremos analisar propagandas de um mesmo tema e épocas de divulgação, mas que ainda assim apresentam uma variedade de representação em um mesmo período de tempo. No caso das duas propagandas abaixo, ambas foram divulgadas no ano de 2014. E agora, nós vamos analisá-las de forma separada para refletir sobre elas. Então, seguindo para a análise da propaganda referente à imagem 7 do ano de 2014, temos, na percepção primária, a cor azul de fundo, a imagem da cantora Ivete com o contorno de brilho também azul, ou mais para o tom de branco, e trechos verbais que complementam o sentido da propaganda. Já então, no insight representacional, temos que a propaganda visa incentivar o combate ao tráfico de pessoas e que o coração azul representa essa campanha social. Então, quando interpretamos no nível do output comunicacional, temos que essa propaganda utilizou a imagem de uma pessoa famosa como representante da causa para tentar convencer e incentivar as demais pessoas, o leitor, a aderir à ideia e também combater o tráfico de pessoas. É uma estratégia bem comum tanto nas divulgações de propaganda como de anúncios, por exemplo. Seguindo então para a análise da propaganda referente à imagem 8, também publicada e divulgada no ano de 2014, nós temos, na percepção primária, a cor preta de fundo, com a imagem das mãos amarradas em torno de preto e branco, e trechos verbais que complementam o tema da propaganda. Já no insight representacional, temos que essa propaganda também visa incentivar o combate ao tráfico de pessoas e que as mãos amarradas fazem referências às pessoas que são traficadas. Então, no output comunicacional, temos que o foco já não está nas pessoas que apoiam a campanha, que apoiam a propaganda, mas sim nas próprias vítimas de tráfico. E a cor preta de fundo também sugere que o ambiente e a situação que a pessoa vítima se encontra não são agradáveis. Além disso, nós temos uma hashtag que também faz essa relação com o mundo virtual e temos o símbolo da campanha, que é o coração azul. Então, caríssimos, colocando novamente as duas imagens lado a lado, conseguimos perceber que o foco de atenção proporcionado pelas imagens das propagandas depende do objetivo do promotor da propaganda. Uns visam chamar a atenção através da imagem de pessoas famosas
enquanto outros preferem atrair a atenção do leitor através da imagem que represente as pessoas vítimas do tráfico de pessoas, nesse caso. Assim, caríssimos, deixamos evidente que os elementos envolvidos em uma propaganda, suas linguagens, imagens, têm relação tanto com o contexto em que está inserido, como também por preferências e escolhas conscientes da forma representativa de uma ideia. Então, caríssimos, assim finalizamos essa parte das análises e seguiremos então para o próximo tópico do episódio de hoje. Então, seguindo para o próximo tópico do episódio de hoje, temos um relato de experiência de uma oficina de produção textual, propaganda social, que foi realizado com uma turma de 7º ano em uma escola estadual da cidade de Manaus, Amazonas. Assim, o objetivo geral foi compreender o gênero multimodal da propaganda social e os objetivos específicos foram conhecer as condições de produção e as marcas linguísticas da propaganda social, refletir sobre a combinação das linguagens verbais e não verbais na propaganda social para a formação de sentido e, por último, produzir o gênero propaganda social em suporte estático, no caso, folha 4. Então, o que ocorreu nesta oficina foi a adaptação e síntese dos conteúdos trabalhados nos episódios 1 e 2, isso para tornar o aprendizado mais prático e mais conciso, justamente voltado para a produção do gênero propaganda social. Então, a oficina ocorreu em um único dia, com uma única turma, durante 2 tempos seguidos da disciplina de língua portuguesa. Então, para atingir os objetivos propostos, dividiu-se a oficina em 2 momentos. O primeiro foi a explicação do conteúdo, que ocorreu a partir de um material didático de apoio que foi elaborado e foi disponibilizado individualmente aos alunos. E, nesse material, a divisão do conteúdo deu-se da seguinte forma. Primeiro, hashtag conceituando. Segundo, hashtag condições de produção. Hashtag características da propaganda social. Hashtag linguagens da propaganda. E hashtag agora com você. Essa divisão foi pensada para abordar os conteúdos. Condição de produção da propaganda social, no caso, suportes, leitores, autores e objetivos, a forma composicional da propaganda, as marcas linguísticas da propaganda e a relação entre as linguagens verbais e não verbais nas propagandas. Vale destacar que a explicação, a interpretação e análise ocorreu a partir de 2 propagandas que já estavam na escola, nos murais da escola, e foram retiradas com autorização, foram retiradas temporariamente e levadas para a sala de aula, a fim de fixar e explicar o conteúdo. Então, a explicação do conteúdo em si ocorreu a partir da propaganda do lado esquerdo, e a fixação do conteúdo, a participação dos alunos, a interação e análise coletiva ocorreu a partir da propaganda do lado direito. Então, foi assim que os alunos conseguiram assimilar o conteúdo a partir diretamente do contato com o gênero que já estava ali presente nos murais da escola. Então, o segundo momento da oficina foi justamente a atividade de produção textual, que era produzir o gênero de propaganda social. E nesse momento, os alunos foram instruídos para a realização da atividade a partir da leitura do tópico hashtag agora com você, do material didático de apoio. Então, as seguintes orientações eram: primeiro, equipes de 4 ou 5 integrantes. Segundo, a propaganda deve ser direcionada ao público em geral e o suporte utilizado deveria ser a folha A4. Então, os alunos poderiam usar lápis de cor, pincéis de cera, caneta, o que acharem necessário. Em terceiro, os alunos foram convidados a criar um nome fictício para o grupo, para identificar a autoria de forma fictícia e escrever no canto inferior da propaganda, como foi analisado nas propagandas apresentadas.
E quarto, eles deveriam escolher um dos temas disponibilizados para a elaboração da propaganda. Os temas eram doação de sangue, adoção de animais, contra o bullying, contra o desmatamento florestal, adote um copo, contra o trabalho infantil, contra a violência à mulher, respeito às pessoas idosas, contra o racismo e estímulo à vacinação. Vale destacar que os temas eram também abertos, os alunos poderiam sugerir outros temas. Então, os alunos deveriam elaborar a propaganda, atentando a todas as características vistas, marcas linguísticas, as condições de produção, o estabelecimento, principalmente o estabelecimento de sentido entre a linguagem verbal e não verbal. E por último, os alunos deveriam fazer uma apresentação de 5 minutos respondendo os seguintes aspectos sobre a propaganda que foi elaborada. Eles deveriam falar sobre o tema escolhido e apontar os símbolos, desenhos, cores e formatos que foram empregados na propaganda e sua relação com o tema escolhido. Assim, enquanto os alunos realizavam a atividade, foi dado suporte para eventuais dúvidas, ou seja, ocorreu a mediação durante todo o processo e todo o progresso dos alunos na atividade. Dessa maneira, segue-se algumas atividades que foram realizadas pelos alunos. Primeiro, escolher um tema de assédio sexual. Ambos tratam do mesmo tema. Então, outros trabalhos que também foram desenvolvidos tiveram como tema contra o bullying e contra a violência à mulher. Teve também contra o racismo, 2 propagandas contra o racismo. Uma visando o combate ao desmatamento florestal, outra visando o cuidado, o incentivo ao cuidado com as relações sexuais. Tiveram também outra propaganda contra a violência de mulher e contra o racismo. Foram realmente trabalhos muito produtivos se considerarmos o tempo disponível para a realização. Então, o último tema foi Adote um Copo. Assim, percebemos que os temas, em geral, escolhidos foram contra o assédio sexual, contra a violência à mulher, contra o racismo, contra o desmatamento florestal e Adote um Copo. Então, os alunos realmente foram muito produtivos, se considerarmos que o tempo foi realmente curto para assimilação do conteúdo e produção da atividade, mas mesmo assim eles foram muito participativos, tiraram dúvidas, interagiram durante todo o processo. Então, foi realmente uma atividade muito produtiva e que eles também gostaram bastante de participar. Então, é assim que finalizamos o episódio Propaganda e seus contextos e possibilidades. Gostou desse episódio? Tem alguma dúvida? Algo a acrescentar? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Lembre-se de que você pode encontrar um resumo do episódio de hoje, referências desse episódio e dos episódios passados através do link do blog disponibilizado na descrição. Foi um prazer fazer parte dessa jornada de aprendizado junto com vocês. Espero que tenham aproveitado, curtido e aprendido de forma leve e prática. Assim, me despeço de todos que têm acompanhado os episódios. Obrigada por acompanhar essa temporada. Agradeço imensamente e até mais!